Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir à construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, hoje vamos falar sobre um dos temas mais delicados tratados pelo direito de família, considerando os efeitos psicológicos e emocionais negativos que pode provocar na relação entre pais e filhos. Estamos falando da alienação parental. No programa de hoje eu recebo a psicóloga Isabel Villa para trazer informações esclarecedoras sobre este assunto. Isabel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para tratar desse tema importantíssimo aí do direito de família e tão relevante também para as questões de proteção da saúde emocional das nossas crianças e adolescentes. Então, desde já, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também, sempre bem importante quando se trata de criança, adolescente, segurança é fundamental, né? E quanto mais conhecimento, mais segurança. Com certeza. Bom, para a gente começar esse primeiro bloco a respeito desse assunto, a alienação parental, você pode falar para a gente o assunto que puxa esse tema, que é a questão dos divórcios entre os casais, que estão cada vez mais frequentes. Como enfrentar essa situação quando existem filhos envolvidos? Eu costumo dizer que o divórcio é uma pequena tragédia numa família, né? Se não uma grande, muitas vezes. Porque é claro que ninguém casa para se separar, esses não eram os projetos, os sonhos de uma família. Então, é ceifado, é destruído, né? E quando tem crianças envolvidas, tudo fica muito mais doloroso e muito mais difícil. Tem toda uma logística, né? E eu costumo dizer que o casal se separa, mas os pais jamais deveriam se separar, porque o papel de pais é fundamental, né? E que eles tenham, pelo menos como pais, uma boa convivência. Infelizmente, muito comum hoje os divórcios, né? Atendo quase que semanalmente casos de divórcio na clínica, né? Para esse ajuste desse novo sistema familiar, né? Sim. E uma coisa assim tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, os pais se separarem e entenderem que seria o fim do casal, mas não o fim da família, dos papéis preponderantes entre pai e filho, e filhos, ou mãe e os filhos. Então, algo também que chama muita atenção dos adultos não perceberem, diante dessa transição, a importância que tem deles manterem esses papéis ativos e permanentes com seus filhos. Bom, e entrando pontualmente no assunto, alienação parental. O que seria essa alienação? Quais as características, Isabel? O que você pode pontuar aqui para a gente? A alienação é uma interferência psicológica na criança ou no adolescente. Então, é quando tem interferência psicológica de um genitor, para com o outro, tirando a criança ou o adolescente do convívio, dos afetos familiares. Então, isso é alienação. Muitas vezes a gente acha que alienação é, falou mal, uma frase solta, mas que já falou mal do pai ou da mãe. Isso não dá por si só para caracterizar a alienação, Então, é um conjunto, de ações, falas, atitudes, que vão tirando a criança ou adolescente dessas relações afetivas. Qual é a conduta, assim, mais clássica que a gente pode caracterizar ou começar a entender como um indício de alienação parental? Quando o pai ou a mãe, a maioria das vezes a guarda fica ali mais com a mãe, mas começa a dificultar a ida do filho, seja para casa do pai ou para algum evento, começa a dificultar o acesso do pai à escola, à psicóloga da criança. Então, quando os pais começam de alguma forma a dificultar a vida do outro para que tenha relação com seus filhos, aí a gente já começa
a poder caracterizar uma alienação parental, né? É muito importante isso, porque as pessoas acham que uma fala pode caracterizar e não pode. A gente tem que estar atento ao convívio, às informações que esse pai ou mãe tem acesso, né? Quando começa a restringir, começa a se caracterizar uma alienação parental. E essa restrição, Isabela, pode acontecer, por exemplo, através de uma manipulação de um dos genitores com a criança, para a própria criança negar ir para a casa do outro ex-cônjuge ou para o evento que estava agendado, para de repente nem partir isso do genitor, mas através da manipulação dele com o filho automaticamente fala isso para dar uma roupagem de lisura da negação do filho em participar de algo do outro cônjuge. Essa é ainda a parte mais triste da alienação, né? Quando os filhos são usados para fazer isso acontecer, né? Então geralmente a mãe, né, começa a articular na mente do filho para que o filho não tenha desejo de ir, não queira ir, não abra alguma informação sobre a escola ou sobre a psicóloga que foi. E essa é a parte mais triste, porque daí, além de estar roubando a infância, a adolescência, né, onde a criança não deveria estar se preocupando com isso, né, está roubando acesso ao pai, né, ou à mãe, dependendo de com quem está, né. Então, isso é muito triste, infelizmente comum, muito comum. Esse aspecto de naturalidade, né, que acaba o genitor querendo causar na criança para fazer aquela negativa que ele, na verdade, deseja, e não a criança em si, né? E eu costumo usar como exemplo para os pais, eu uso esse novelo de lã na clínica, que é para imitar como fica o cérebro da criança com uma separação. Naturalmente, o cérebro da criança pode ser a separação mais amigável que for. O cérebro da criança já fica cheio de nozinhos, né? Quando existe alienação parental ou qualquer outra dificuldade, fica tudo ainda mais difícil. Então, na terapia, com a criança, a gente vai elaborando esse novo sistema familiar e vai tirando os nozinhos, explicando como que vai funcionar, trazendo esse novo sistema familiar, essa nova configuração para ele da forma mais saudável possível, né? Visto que já é algo tão difícil e delicado para a criança. Então, quando os pais ainda dificultam o processo, usando elas para fazer esse tipo de manipulação, mais nós teremos. E mais danos, né? Mais danos e traumas para essa criança, esse adolescente, que vai repercutir na vida invariavelmente adulta. Na vida adulta, nas suas relações sociais, afetivas, profissionais. Com certeza. E é muito mais fácil a gente ajudar uma criança, um adolescente, do que depois tentar consertar um adulto quebrado. Um adulto que já chega... Então é mais fácil na infância cuidar disso, né? E é papel dos pais protegerem a mente dos seus filhos. Perfeito. Não é papel do psicólogo, nós vamos ajudar. Mas a proteção... É intransferível, o papel deles. É intransferível. Nós não podemos proteger, nós podemos ajudar. Nós não podemos proteger. Perfeito. Nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, alienação parental. Estou conversando com a psicóloga Isabel Villa. Bom, dando continuidade então a esse segundo bloco, queria perguntar para você, pela sua experiência, né, Isabel, quais os casos que você atendeu, ou teve conhecimento, enfim, os mais graves que você considera de alienação parental? Aqueles mais lamentáveis que os cônjuges, ex-cônjuges, né, acabam cometendo com os próprios filhos. Esse que você citou de usar a criança, né, para manipular a situação, eu considero mais grave, porque, como eu falei, além de roubar a infância e a adolescência, ainda coloca a criança em situações de decisão. O mais grave é quando a criança precisa começar a decidir. Eu uso esse recurso na clínica também, que é um livreto que fala
que a criança precisa começar a decidir algumas coisas, né? Então, ele traz até aqui que a criança tem que virar detetive, que a criança é como uma lata de lixo, a cabecinha dela, que ele é um carteiro. Muitos pais usam, fala isso para o teu pai, fala isso para tua mãe. E vai trazendo muita confusão, né? Juiz. Tem muitos pais que colocam os filhos na posição de juiz para eles decidirem. É uma grande violência, né? É uma grande violência. Eu diria que é roubar o papel, o tempo da criança, da infância. Está roubando tudo isso, né? E a criança sofre muito com isso, traz muito sofrimento psicológico. E é algo que eu tento sempre falar para os pais, né? As crianças são como uma esponja. Né? Elas vão absorvendo tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é dito. Então, vai trazendo para ela um compromisso que ela não consegue alcançar. Ela não tem estrutura, né? Não psicológica, tem estrutura. Emocional, intelectual até, para suportar uma carga desse nível, né? Então, eu diria que de tudo isso, isso é o mais grave, quando a criança é usada como um fator de decisão, ela ter que decidir, né? Viu como o teu pai é, viu como a tua mãe é, olha aqui o que ele fez, né? Abrir para a criança assuntos que não são para a idade dela. Mas já está bem grandinho, eu escuto muito dos pais, mas ele é bem maduro. Não. Então, se ele é bem maduro, tem alguma coisa errada. Ele amadureceu antes do tempo. Esse fruto não está bom, né? Ele precisa do tempo de maturação. E a gente precisa entender que a criança vai levar essas marcas, né? A criança, ela tem a tendência de ser assim nos seus relacionamentos. E à medida que a vida vai acontecendo, é claro que coisas difíceis vão acontecendo com a gente, né? E a gente vai ficando marcado, a gente vai carregando nossas cicatrizes. Mas a chance de uma criança chegar na vida adulta toda marcada e nunca mais conseguir chegar ao próximo de se sentir bem, feliz, a vontade é muito grande. Porque a infância e a adolescência devem ser protegidas. Devem ser protegidas pelos pais, como eu falei ali no início, né? Quem deveria proteger? Dos pais. Bom, e pela sua experiência também, Isabel, quais as consequências diretas para uma criança ou para um adolescente que está passando pela alienação parental? Quais os tipos de comportamentos, se isso afeta as questões orgânicas, né, do corpo somático, enfim. Fisicamente falando, né, crises de ansiedade, depressão, muitas crianças deprimidas, crianças que não têm mais interesse pelas coisas da vida. Semana passada mesmo atendi crianças assim, né, que já passaram pelo processo de separação e não têm mais interesse por brincar, que não tem mais interesse em ir no shopping, né? Eu escuto os pais falando, eu falo, nossa, uma criança não quer ir no shopping, né? Não quer sair para brincar? Não está bem. E então as consequências da infância, de a depressão na infância, que hoje é muito comum, muitas crianças afastadas da escola, né? Com atestados psiquiátricos mesmo, afastamento da escola, das atividades mais básicas que existem. E as repercussões depois na adolescência, na vida adulta, que será insegurança, dependência emocional, porque a gente sempre vai buscar segurança em alguém, né? E se não teve isso nos pais, vai procurar em outra pessoa. Em algum lugar isso vai acontecer. Vai achar. Ou em outra pessoa, ou no álcool, ou nas drogas, ou em más companhias. Ela vai procurar em algum lugar. Ou excessivamente num esporte, em alguma coisa. Sabe aquelas pessoas assim, muito intensas, que se jogam de cabeça, que aquele excesso esconde alguma falta. Porque até o esporte, até coisas que são saudáveis em excesso, né, elas ganham um trono que não é está mascarando alguma coisa, né? O equilíbrio é a palavra-chave. E geralmente as pessoas que na infância, na adolescência, perderam essa base, esse chão que é a família, que é a segurança do pai e da mãe, tem essa tendência, né, de buscar em algo ou em alguém essa segurança que não tiveram lá atrás, né? E dá para ser um adulto seguro mesmo com pais separados? Dá, se essa separação for uma separação feita com responsabilidade. Eu sempre chamo os pais para o divórcio responsável.
quer se divorciar, ok, né? Não gostaria de ter que tratar esse assunto, mas vamos tratar. Então, que seja de uma forma responsável. E é possível praticar o divórcio responsável. Né? Atendo vários divórcios responsáveis também. Existem. E aí me alegro, né? Com algo que não é bom, mas acabo me alegrando porque eles existem. Pais conscientes, sabe? Eu uso esse exemplo aqui que fala muito sobre isso, assim. Né? Se eu te der um palitinho desse e te pedir para quebrar, com facilidade tu vai conseguir, né? Então, eu aqui com uma mão só eu quebro, né? Sim. Então, aqui o exemplo, né, de uma mãe sozinha, de uma mãe criando sozinha. Mas se eu pegar vários desses palitos e tentar quebrar, às vezes até com as duas mãos, eu não vou conseguir. Eu levo esse exemplo para mostrar para os pais que, mesmo com o divórcio, eles podem, como pais, estarem juntos e estarem fortes. Né? E essa família, por mais que esteja numa nova configuração, vai estar forte. E eu me alegro quando eu vejo casos assim. É uma coisa bem interessante de se acontecer, né? Então, que eles não sejam mais marido e mulher, mas sejam parentes, de alguma forma. Isso. Como se fossem primos, como se fossem, enfim, algum nível de parentesco, porque tem filhos em comum, que é uma coisa bem grave, né? Bem séria e de muita responsabilidade. E muita gente pode dizer, impossível, me feriu, me magoou. É possível porque eu atendo vários casos, me alegro nesses casos e vejo, nossa, é possível. Olha o que a maturidade fez com esse pai e essa mãe, né? Então, Bel, mas eu tenho ferida, eu acho que eu não vou conseguir. Busque ajuda. É possível, busque ajuda, né? Psicológica, espiritual, né? Para que as coisas possam acontecer de outra forma. Para que os filhos não tenham prejuízo e, ao contrário, né, tenham o maior benefício possível né, dentro dessa situação. Nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos a seguir. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre a alienação parental. Está aqui comigo a psicóloga Isabel Villa, do município de Laguna. Bom, continuando então esse nosso último bloco, para abrir, gostaria de perguntar se a alienação parental ela pode ser praticada por outros familiares, por exemplo, pelos avós. Isso é possível? Acontece? Sim, acontece, bem comum também. Os avós, nessa ânsia de ajudar, né, tanto os netos quanto os filhos, eles acabam às vezes se envolvendo, né, mais que o necessário. Muitas vezes os filhos também, né, colocam esses pais, avós, à frente, às vezes como escudo, Sim. às vezes por necessidade, por não terem tempo, por precisar, e os avós se envolvem demais. Outro roubo. Mais um. O roubo do papel dos avós, que eles deveriam estar só curtindo, né? Neutros, né? Essas questões. A própria Bíblia diz assim, né? Que os netos são a parte da alegria dos avós. É um momento de descanso, né? E os netos são a alegria dos avós. Mas, na verdade, quando existe separação e os avós são muito envolvidos, essa alegria se acaba. E eu atendo muitos avós. Que chegam para mim sem saber como agir, com muitas dificuldades, né? Porque não querem se meter, mas têm que se meter. E eles podem, e muitos estão dentro de processos jurídicos, enfim, é bem difícil. Bem complexo, né? Bem complexo. Bom, e uma curiosidade também, né? Minha e talvez de quem esteja nos assistindo, né, Isabel? O que não configura a alienação parental? Pode ser confundido? Enfim. Falas soltas geralmente são confundidas com discordâncias, por exemplo, né? Não gostei disso que o teu pai fez, por exemplo. Isso meramente, sozinho, isolado, não configura. Né? Regras, rotina, por exemplo. A mãe quer implantar tal regra, tal rotina para o bom convívio e para a segurança do filho. E aí o pai não aceitar. Isso não configura alienação parental, porque tudo que estiver ligado à segurança, bem-estar e saúde do filho,
tanto a mãe quanto o pai têm o direito de fazer, né? Então, por isso que o diálogo entre eles seria tão importante, porque eles acabam achando que isso é alienação, né? Sim. Ah, mas é porque eu não quis dessa forma, mas ela falou que o meu filho tem que fazer, mas eu acho que não tem que fazer. Então, ou então, ela me chamou de alguma coisa. Isso de forma solta não envolve, né, o papel da alienação parental. Então, eu até tenho outros recursos na clínica que eu trabalho, as atividades parentais, e quando a criança me traz uma fala solta, eu não costumo inflamar muito isso, né? A criança tem que me trazer muitas questões, muitos elementos para configurar. Justamente. Perfeito. Isso é importante também, né? A gente saber o que não é. Para não achar que toda discordância, né, todo desacordo, toda opinião diferente possa estar aí sendo configurado como uma alienação parental. Isso, né? não é. Bom, e ainda, né, pela sua experiência, por que o cônjuge, por que o genitor, ele pratica alienação parental? Geralmente, qual o motivo que se alega, ou ele tem até de forma inconsciente, né? Seria vingança? Muitas feridas, as feridas levam, né, a esse comportamento? A esse comportamento, um fim de um relacionamento difícil, ou mesmo quando eles tiveram um acordo e decidiram que é melhor separar, mas ao longo do tempo foram vendo algumas coisas que não gostaram e aí eles se deixam levar pela emoção. O que eu vejo é que pai e mãe precisam de ajuda psicológica. Eu atendo muitas crianças e quando eu chamo os pais, eles me falam, eu acho que quem precisa de terapia sou eu. Mas é claro que porque ele que é para ser aquela base forte, está ali confuso, as emoções todas desestabilizadas, não sabe como lidar no dia a dia. Então, o que eu sugiro para os pais é que olhem para as suas emoções, para as suas feridas, porque geralmente são elas que causam os problemas, né? Porque tem ali uma emoção não tratada, não consegue equilibrar, vai ter um comportamento, né, fora do padrão ideal. Então, se cuidar emocionalmente seria, eu acho que a chave para tudo isso. E acompanhar os filhos num processo psicológico também, né? Eu nunca atendo uma criança sem chamar o pai e a mãe mesmo. Muitos pais não vêm, né? Geralmente o pai não quer vir, resiste. E eu solicito, faço parecer psicológico, porque quanto mais eles participarem do processo, mais saudáveis eles também vão ficar. Vai ser bom para eles também, né? Sim. Porque o que acaba gerando mais é a instabilidade emocional, que leva a tudo isso. Bom, e a prática, né, da alienação parental, ela também é possível, Isabel, ser cometida pelo genitor ou genitora de forma inconsciente e involuntária? Sim, até mesmo sem estarem separados, né? Pode acontecer também eles acharem que estão fazendo o que é certo. Quantos procuram não o apoio psicológico, não para necessariamente fazer terapia, mas para uma orientação, né? Hoje é muito comum, nós psicólogos, a gente fazer esse trabalho de orientação de pais, não só de processo terapêutico, se envolver no processo terapêutico, não, mas de orientação, porque eles não sabem, é uma situação nova, né, para todos. Muitos também vêm de pais separados. Meus pais se separaram, eu me separei, e aí o que acontece? Eu vou lidar como meus pais lidaram. Só que não dá para Traz aquele padrão que é conhecido dela. Só que muitas coisas mudaram, o mundo mudou, né? As leis, tudo assim foi se adequando, né? E eles precisam ver que aquela história era dos pais. Então isso também costuma acontecer muito, as pessoas só vão fazendo conforme o comportamento aprendido. Sim. Era assim que se lidava, e foi assim fecham, comigo. Né, para as novas realidades, as novas dinâmicas. As novas dinâmicas. As novas formas de lidar com aquela realidade. Tem muitas novas dinâmicas bem mais sensatas, bem mais instrutivas, que diminuem os conflitos, mas muitas vezes a pessoa só vai sendo levada pelo instinto do que viveu. Né? Isso é muito comum. Isabel, temos 1 minuto para finalizar o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aí conselhos, orientações bem rápidas, né, para casais que estão decididos e que vão se divorciar e que têm filhos menores. Qual é a sua orientação? Então, como a separação é inevitável, né? Se for o caso, foi inevitável a separação,
né, já está certo disso, buscar ajuda psicológica, principalmente para a criança, e orientação de pais. Eu não quero necessariamente fazer uma terapia. Busque a orientação de pais, se informe, leia. Hoje a gente tem muitos recursos, né, que a gente pode estar ajudando, mas se for para pensar em algo, né, para os filhos, no quesito separação, pense na sua segurança psicológica. Né, porque os pais se preocupam muito com a saúde, nota da escola, a vacina está em dia, foi no dentista. Ok. Sim. Quando que você pergunta para o seu filho, como é que está o teu coração, filho? Tu está feliz? O que está passando aí na tua cabecinha? Tem algum nozinho aí dentro? Quer que a mãe te ajude, o pai te ajude de alguma forma? Quer conversar com alguém diferente da família? Então, se eu posso deixar uma dica pergunte para o seu filho como é que está a sua mente, como é que está o seu coração. Perfeito. Isabel, muito obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos valiosos acerca do tema de hoje, da alienação parental. Muito obrigado. Obrigada também, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Bom, hoje eu conversei com a psicóloga Isabel Vilas sobre alienação parental. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.